te chama, quer entrar e transformar a tua vida. O teu amor vai inundar teu ser. Tenha fé, confia, Ele tem todo o poder. Não chores mais e não sofras mais. Clame com fé, vitória te dará. O sofrimento chegou ao fim. Sinta alegria em teu viver. Não chores mais, não sofras mais. Clame com fé, vitória te dará. O sofrimento chegou ao fim. Sinta alegria em teu viver. Não chores mais, não sofras mais. Clame com fé, vitória te dará. O sofrimento chegou ao fim. E sinta alegria em teu viver. E sinta alegria em teu viver. Sinta alegria em teu viver. Em teu viver. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Sinta alegria em seu viver. A verdadeira alegria só está no Senhor Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Ministério Libertos pelo Sangue, louvando, bendizendo, exaltando ao maravilhoso nome do Senhor Jesus para todo sempre. Aleluia. Libertos pelo Sangue, tenho o imenso prazer de cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém? Motivo de alegria, estamos aqui para adorar o nome santo do nosso Senhor Jesus, porque nós estamos aqui para adorar um Deus vivo. Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e hoje Ele está poderosamente vivo e está no nosso meio, e isso é motivo para dar glória e adorar o nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos adorar o nosso Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós, pelo sacrifício na cruz do Calvário. Aleluia. Mesmo sem merecer, morreu pra eu viver. Na cruz de cruz, tamanha dor, sofreu por mim, foi por amor. O cordeiro calado, por mim se fez um pecador. Na sexta-feira faleceu, mas ao terceiro dia reviveu. Ele está vivo. A minha fé, estrela da manhã, homem de Nazaré, cabeça da igreja, conselheiro fiel, videira verdadeira, caminho do céu, Rei dos reis, noivo amado, Senhor dos senhores,
sou eu quem vivo, mas quem vive em mim é Cristo. Era quase meio-dia, a terra inteira escureceu. O véu do santuário por inteiro se rompeu. Está consumada, em alta voz Jesus bradou. Entregou o seu espírito ao Pai e expirou. Maria se aproxima do sepulcro a chorar. Viu o jardineiro e logo foi lhe questionar: será que você sabe onde está o meu Senhor? Maria reconheceu que era Cristo quando ele pelo nome a chamou. Agora ele está vivo, poderosamente vivo. Jesus está vivo, já não sou eu quem vivo, mas quem vive em mim é Cristo, poderosamente vivo. Jesus está vivo, já não sou eu quem vivo, mas quem vive em mim é Cristo. Para um Deus vivo, glorifique esse Deus nessa noite. Jesus voltando está, aleluia. Queremos também com prazer saudar todos os irmãos que nos ouvem nesse momento pela Rádio Libertadora 1430 kHz. Todos os irmãos que estão em casa agora, no seu carro, que a paz do Senhor acompanhe você aí onde você está. Todos os irmãos também que nos assistem pelo nosso canal TV AD, canal 38 TV AD, TC Mossoró. Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão nos assistindo. Queremos nesse momento convidar Pastor Iranaldo. Pastor Iranaldo é o diretor do Departamento de Evangelismo da Igreja Assembleia de Deus em Mossoró e coordenador da campanha Cristo Vive. Nesse momento, os irmãos estão felizes com o Pastor Iranaldo? Vamos dizer amém? Estão felizes. Ele agora vai dar continuidade em nome de Jesus. Paz do Senhor, queridos irmãos, vamos nessa noite adorar o Senhor. Nós sabemos que por estar em uma via pública não impede de mandar a glória para o céu. É você glorificando e Deus derramando a bênção na tua vida. Quando a gente enche o nosso pulmão e solta com muita força, glórias a Deus, o Senhor derrama a bênção dos céus sobre a nossa vida. Vocês já prestaram atenção
que há momentos de tribulação na vida do cristão, que você está atribulado de maneira grande. Aí você canta o hino de louvor, aí a tribulação vai passando, o seu coração vai se aquietando e Deus vai derramando vitória na tua vida. Glorifica o Senhor nessa noite, porque Ele está aqui. Nós não estamos vendo, mas tem pessoas ouvindo através desse serviço de som, que o Senhor está tocando no coração, está quebrando barreiras, está transformando vidas para o reino dEle, porque Jesus está voltando. Meus amados, eu quero pedir aqui ao companheiro Sérgio Ricardo e o cantor Marcos Gomes ficar de pé, por favor, para que os irmãos conheçam o nosso querido irmão Marcos Gomes. Ele vai louvar ao nome do Senhor logo após a apresentação, e o pregador Sérgio, ele nessa noite vai trazer uma poderosa palavra para nós, vai deixar ser um canal de bênção aqui nessa noite em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu louvo a Jesus porque Ele é maravilhoso. Ele faz aquilo que a gente nem espera. Amém. Porque Jesus é bom. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero também, nessa oportunidade, convidar aqui os pastores, pastor Zé Félix, coordenador do setor número 4, este homem de Deus, essa capacidade em pessoa, não é só o pastor, é também amigo, né? A esposa e mais alguém, tem mais alguns irmãos aí no nosso meio, olha aí, muito bem. Que bênção. Estão também os valentes, né? Os valentes que vieram hoje à tarde, evangelizaram. 2 companheiros, me lembre só, me refresque a memória. Carlos Tagino, Alto da Bela Vista. Pastor Danúbio, é uma bênção de Deus, né, Geils? Passou lá pelo Alto da Conceição, onde a gente dirigiu, muito bem. Pastor Geilson. Pastor Geilson, os irmãos, eu acredito, todo mundo conhece Pastor Geilson em Mossoró. Sabe por quê? Pastor Geilson, ele trabalhava na campanha Cristo Vive, na época que não tinha essa estrutura abençoada, né? Era na época difícil. Hoje é tudo maravilha. Até filmado, a gente está sendo filmado. Naquela época não tinha isso não, gente. Mas é Deus que faz isso, irmão, porque a obra de Deus não para. Amém? Aleluia, escute. O homem rico passeava na cidade querendo mostrar bondade, e veja o que aconteceu. Ele gostava muito de fazer aposta, encontrando seus amigos foi que o caso se deu. Separando uma quantia de dinheiro e diz que o primeiro mendigo que encontrar e me disser que é feliz o tempo inteiro, eu lhe dou esse dinheiro, pois eu sei não vou achar. Porque o pobre nunca tem felicidade. Pelas ruas da cidade começou a circular. Isto é um belo dia de domingo, lá estava um mendigo esperando alguém passar. Ele parou seu carro e foi lhe perguntando se o mendigo era feliz, então começou a lamentar. Quem sou eu pra falar de felicidade? Se vive de caridade, viver bem eu sempre quis. Aquele homem saiu muito convencido, foi falar pros seus amigos, nunca vi pobre feliz. Mas logo ele ficou impressionado, passando em frente a um barraco da irmã Maria, que cantava alegremente e dizia: hoje canto, sou feliz, a minha vida é alegria. Ei! Ele parou seu carro e perguntou a ela: você é pobre porque é feliz assim? Imediatamente ela respondeu: hoje já não vivo eu, mas Jesus Cristo vive em mim. Aqui na terra eu posso não ter riquezas e minha casa ser coberta de capim. O que importa é que sou crente fiel e quando chega lá no céu tem um palácio para mim. O crente é feliz aonde? Na bonança ou na dor, e na tristeza ou na alegria, o seu pão de cada dia quem provê é o Senhor.
Um crente é feliz na bonança ou na dor, e na tristeza ou na alegria, o seu pão de cada dia, quem provê é o Senhor. Levante a mão só o povo marchando já terra e dá um brado de glória a Deus, gente. E a história não terminou por aí não, viu? Aquele homem se encontrou com a irmãzinha mais uma vez, e você vai ver o que aconteceu. Vem comigo. Que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Aquele homem ficou muito emocionado e o dinheiro separado ele entregou a ela. Disse: não sei porque eu vim parar aqui, não tinha planos e vi passar por essa viela. Sou muito rico, não tenho felicidade, agora sei que a verdadeira paz somente o crente tem. Assim eu quero ser feliz como a senhora. Levanta a mão agora e aceito Jesus também. A irmã Maria já passou para o Senhor, e lá naquela cidade aquele homem é um pastor. O crente é feliz hoje, na bonança ou na dor, e na tristeza ou na alegria, o seu pão de cada dia, quem provê é o Senhor. O crente é feliz na bonança ou na dor, e na tristeza ou na alegria, o seu pão de cada dia, quem provê é o Senhor. Levante a tua mão e diga: glória! Louvado seja o nome do Senhor. Só o que está faltando agora é Jesus vir buscar a sua igreja. Eita, Jesus bom! Quem é que nessa noite está aguardando a vinda de Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, eu quero nesse momento convidar pastor José Félix. Ele vai fazer a leitura da palavra do Senhor nessa noite. É um prazer de saudar a todos com a paz do Senhor. Estou feliz e alegre por estar aqui neste grande culto de louvor ao nosso Deus. Já temos ouvido hinos maravilhosos que traz já uma mensagem para cada um de nós. O Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 28 e versículo 18. São Mateus, capítulo 28 e versículo 18. Todos encontraram? Passamos a ler a palavra de Deus. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinais todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Pastor Geilson vai nos apresentar a Deus, agradecendo pela leitura. A paz do Senhor, irmãos. Quem está feliz com Jesus? Você tem fé nessa noite de Deus fazer um milagre? Levanta a sua mão e ore. Soberano e eterno Deus, Pai de misericórdia, Deus de bondade, queremos te adorar nesse momento na beleza da tua santidade. Entendemos e sabemos que tu és o Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Senhor que tudo pode, Pai. E nessa noite a tua igreja está, Senhor, em via pública, livre, Pai, a pregar a tua palavra, a levar o teu evangelho, Senhor. Meu Deus, cumprindo a tua palavra nesta noite, quando disse Jesus: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Deus, nesta noite, o nosso objetivo aqui, Senhor, aleluia, primeiramente é de te adorar, de te louvar e glorificar o teu nome, Senhor, e também de ganhar alma para o teu reino. Usa o teu servo, o pregador, que vai nessa noite, Senhor, aleluia,
trazer a palavra, ser o canal, aleluia, de trazer a palavra aos ouvintes, Senhor. Ah, meu Deus, que a tua palavra venha com glória e poder nesta noite, ó Senhor, de entrar nos corações pecadores, nos corações que ainda não conhecem a Ti como Salvador, Senhor, e assim transforma, e assim liberta, e assim faz milagre para a glória do Teu nome. Assim nós te oramos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Amigos do Evangelho que também se encontram neste recinto, é com grande alegria que eu os saúdo com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus, levante a sua mão ao céu e dê o amém ou glória a Deus mais belo que você puder. Desde já convido a igreja de Jesus aqui reunida para lermos um texto sagrado. Quem trouxe Bíblia, diga assim: eu sou crente. Diga com mais força: eu sou crente, de Bíblia erguida. Façamos uso da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Estaremos lendo dos versículos que vão do 37 até o de número 41. Atos, capítulo de número 37, capítulo 2, perdão, versículos que vão do 37 até o de número 41. Quem encontrou, diga glória a Deus. Nos diz assim a infalível palavra do Deus Todo-Poderoso: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Quantos podem dizer amém? O Senhor nos tem levado a meditar na noite deste dia nos versículos que acabamos de tomar como leitura, versículos estes que fazem, que compõem o segundo capítulo deste livro bíblico, denominado de livro de Atos dos Apóstolos, quinto livro do Novo Testamento, e que perante o mesmo, independente do capítulo que esteja lendo, eu tomo a liberdade de dizer, sobretudo porque estou em via pública, e nos meus 20 anos de fé, quando eu me deparo com o livro de Atos dos Apóstolos, eu estou perante um livro do qual já ouvi muitas mensagens ser extraídas. Eu já vi pregadores cheios do Espírito Santo, seja num logradouro público como este, ou até mesmo no interior dos nossos templos, dizerem a respeito de Atos dos Apóstolos, que se fôssemos escolher entre os 1189 capítulos que a Bíblia tem, um destes capítulos a quem pudéssemos eleger como texto áureo da nossa fé, nenhum capítulo se adequaria tão bem como o capítulo 2 deste livro, que é composto de 28 capítulos. Eu já vi pregadores cheios da graça dizerem que Atos dos Apóstolos só é composto por 28 capítulos, porque é o único livro que não se encerrou ainda, e que a igreja ainda está escrevendo mais um capítulo dele na face da terra. Eu já vi pregadores dizerem a respeito deste livro que ele podia também ser denominado de livro dos Atos dos Apóstolos. Haja vista vir tratar de maneira muito direta da maneira que um pequeno grupo de homens
mas que tinham pela frente a grande tarefa de compor a grande comissão, e um período da história humana que depois dele nunca houve um avivamento parecido com ele, muito merecidamente denominado de igreja primitiva. Eu já vi pregadores dizerem que este livro também, não somente por estar em uma sequência, compondo o 5º livro do Novo Testamento, mas por falar de coisas de maneira muito ligada à pessoa bendita do Espírito Santo. Eles dizem, os estudiosos, teólogos, que este livro também poderia ser denominado de o Evangelho do Espírito Santo, perante tanta coisa gloriosa que eu já li e já estudei a respeito. Uma delas me chamaram a atenção de maneira arrebatadora na noite deste dia, que você chega em um culto como esse, achando que não vai pregar, e de repente lhe dão a difícil tarefa de assim o fazê-lo. O detalhe importante que me chamou a atenção neste livro é o fato dele ter sido escrito por um homem que entre os 40 que escreveram a Bíblia, eu tenho o privilégio de dizer que talvez o médico Lucas fora um dos mais privilegiados entre eles, até porque quando eu estou falando de evangelistas e me refiro a Mateus, Marcos e João, eu estou falando de homens de Deus que falaram de coisas das quais eles próprios foram testemunhas oculares daqueles fatos. Ao passo que quando eu falo do evangelista São Lucas, eu estou falando de um homem que é o único escritor da Bíblia que não veio de berço abraâmico. É um jovem que estudou uma das mais nobres e disputadas profissões e ciências até hoje, a tão nobre ciência médica. Ele nasceu na Grécia, berço de toda a cultura e sapiência mundial de seu tempo. Porém, se cumpre na vida de Lucas, na qualidade de literário das coisas sagradas, uma palavra que Deus usara o profeta Isaías quando disse que os pensamentos dele não são os nossos. Jeová, me parece que em sua presciência, parafraseando estes fatos, olhava dos altos céus e dizia: Lucas, meu filho, para cuidar de seres humanos, do corpo físico, você vai usar as terapias que vai aprender nas cadeiras de faculdade de medicina, você vai apropriar-se dos meios medicamentosos, mas para cuidar do ser humano, não do corpo físico, não das patologias, não das doenças, mas para tratar do ser humano, da ferida que corrói e que mata a alma e o espírito humano, e que pode ser vista através até do corpo físico. Você vai ter o privilégio de escrever o único remédio da alma, porque eu quero crer que em pleno século XXI, com o avanço da medicina, com a ciência se multiplicando a cada dia, os homens já consigam, através das microcâmeras e dos catéteres da vida, já consigam ir no ser humano, na divisão das juntas e medulas, mas na alma e no espírito. Só a palavra que Lucas teve o privilégio de escrever tem este poder. Razão pela qual, diante de tanto privilégio de escrever a respeito das coisas sobre as quais ele não viu como testemunho ocular, mas teve o privilégio de escrever, de estudar a respeito delas. Quando eu abro a Bíblia no Evangelho escrito por Mateus, aquele homem começa falando de Cristo através de uma genealogia longa. Quando eu abro a Bíblia e começo a estudar sobre Cristo, lá no Evangelho que Marcos escreveu, aquele homem de Deus começa falando da maneira como João, o Batista, pregava. Quando eu abro a Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, o filho de Zebedeu começa falando de Cristo, a partir daquilo que os estudiosos chamam de encarnação do Verbo.
Porém, quando eu abro a Bíblia do Evangelho escrito por Lucas, aquele homem de Deus se dirige a um amigo dele chamado Teófilo, e usando de muita humildade, ele disse que escrever a respeito de coisas sobre as quais ele não foi testemunha, mas já estava minuciosamente informado desde o princípio. A partir de então, Lucas se transforma em um dos evangelistas que teve o privilégio de abrir o seu primeiro tratado literário, falando de coisas que somente a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus é capaz de fazer. Razão pela qual, quando aquele homem de Deus vai escrevendo as palavras que Deus lhe deu graça para escrever, ele começa falando de um certo sacerdote da ordem de Abias, que estava oferecendo sacrifício a Deus no templo, quando de repente o anjo da anunciação divina, uma espécie de anjo correio de Deus, ele chega, e o texto diz que ele chegando do lado direito do altar, ele diz: Zacarias, eu estou aqui para te dizer que a tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, vai dar à luz um filho. E quando chega na altura do verso 15 do capítulo 1 do Evangelho segundo Lucas, ele diz que o cabra seria pentecostal por antecedência, porque diz que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Aleluia! O mesmo anjo sai dali e agora se dirige a uma moçazinha simples, que não morava em um palácio, não nascera em uma família de sangue nobre. O seu nome era Maria. Ela morava numa cidade muito pequena, numa região chamada Galileia. O anjo do Senhor chega para ela e diz: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Eu vim aqui te dizer que você vai colocar um homem no mundo, e o nome dele será Jesus, e ele não será qualquer homem, ele será rei. E tem uma coisa, não é qualquer rei não, porque os outros reis morrem, e se tem uma coisa que um rei tem medo, é de não ter alguém que esteja compondo a linha sucessória do trono, para que depois da morte ele assuma. O rei que nasceria de Maria era um rei de quem o reinado não teria fim, porque ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e está vivo e poderoso no meio do seu povo nesta noite. Quem crê assim, levante a mão e dê glória mais lindo que você puder. A moça fica assombrada, o que nos dá a ideia que ela nunca pensou em ser mãe de Salvador, coisíssima nenhuma. E o anjo diz para ela, só para você ter uma ideia: Isabel, aquela tua prima que todo mundo dizia que era estéril, já está grávida, porque para Deus nada é impossível. Maria de Nazaré encara aquele anjo e diz: epa, peraí, mas nem varão eu conheço. O anjo olha para ela como quem diz: nem precisa, descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Jeová inventou de me dar uma memória boa, e eu tinha exatos 10 anos de idade, quando o noticiário, para ser mais preciso, na Rede Globo de televisão, apresenta a primeira gestação in vitro do Brasil. Hoje eu estou na altura de meus 40 anos de idade, e outro dia, assistindo outro documentário, eles apresentaram uma moça de 30 anos, bem sucedida na área que escolhera como profissão, se tratava de uma nutricionista. Quando eu olhei para aquela moça e lembrei-me que ela era o primeiro bebê de profeta que já nasceu no Brasil, eu disse: os homens só conseguem misturar o que Deus já fez. Agora, fazer uma fertilização espiritual através de uma mistura do produto genético de Maria com unção do Espírito Santo, isto aí só quem pode é Jeová. Só quem pode é Jeová. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, só quem pode é Jeová, através da pessoa bendita do seu Espírito Santo. Quem crê assim e tem a vida transformada, jogue a mão para cima e adore ao Deus que tudo pode.
Para correr um pouco, parece, pastor Galdino, que Lucas, por ter falado de tanta coisa a respeito do Espírito Santo, Jeová disse: eu vou lhe dar o privilégio de escrever um segundo livro, e este sim é que você vai falar do Espírito Santo mesmo. Razão pela qual, quando vai escrever Atos dos Apóstolos, Lucas chama o seu amigo Teófilo novamente, e lembrando-se do primeiro livro, ele diz: fiz o primeiro tratado a ti, ó excelentíssimo Teófilo, a respeito das coisas que Jesus começou não somente a fazer, mas também a ensinar, quando esteve com aqueles a quem escolhia para apóstolos, e depois de ter sido morto, lhes apareceu vivo com grandes sinais e infalíveis provas, dizendo-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A Bíblia diz que todos eles estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um vento, como um som como de um vento veemente e impetuoso. E como Jeová não trabalha com as coisas do Espírito Santo em doses homeopáticas, e ele não é mesquinho e nem avarento, não foi cheio só o quarto, nem só a sala, nem só o banheiro, nem só a cozinha, foi cheio todo o lugar aonde eles estavam reunidos. Aleluia! De repente, línguas repartidas como o que de fogo poderia ser vista. E o Deus que tudo pode vem me revelar nesse texto que não é de hoje que Jesus de Nazaré, através do poder do Evangelho, ainda hoje em pleno século 21, ele divide opiniões. Certa vez ele encara os seus discípulos e diz: estão dizendo que eu sou quem? Os seus discípulos o encaram e diz que tu é algum dos profetas. Mas seja a quantidade que for, ainda que seja pelo menos um, Jeová levanta um remanescente fiel na terra para reconhecer Jesus Cristo exatamente como ele é. Jesus é muito mais do que um nome num rótulo de refrigerante. Jesus é maior do que um político. Jesus é maior do que a filosofia. Jesus é maior do que a mídia apodrecida. Jesus é maior do que a força do mal. Jesus é maior do que o pecado. Jesus é maior do que tudo que não presta. E mais de 2000 anos depois que isto aqui aconteceu, ainda tem gente que olha para Jesus exatamente como ele é. Quem testifica isso dá glória a Deus. Até na cruz Jesus dividiu opiniões. Ele estava pregado na cruz, e lá na cruz ele ainda tinha muita coisa para fazer. De repente ele ora pelos seus algozes. De repente ele consola o coração de Maria, sua mãe. De repente ele diz que tem sede, em vez de lhe darem água, lhe dão vinagre a beber. De repente ele estava no meio de dois malfeitores. Um estava blasfemando, murmurando, mas o outro, como diz Chagas Sobrinho naquele hino, já estava arrependido. Olhando para Jesus, ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A expressão dele nos dá a entender que ele estava dizendo: quando o Senhor lá, o Senhor lembra de mim e me manda entrar também. Mas Jesus, como tem pressa para salvar, diz: nada, tu vai entrar é comigo lá no paraíso. Aleluia! Não somente Cristo, mas também o seu poder, porque o Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Ainda hoje o poder deste Evangelho divide opiniões. Neste caso aqui, enquanto o poder caía, os discípulos que sabiam que se tratava de uma das mais claras promessas de Jesus, eles não perderam tempo. Eles já estavam cheios do Espírito, eles já estavam falando em línguas estranhas. Mas havia um outro grupo, que a ignorância espiritual que eles vivenciavam era tão grande, que eles, olhando para aquela situação, eles disseram: beberam demais. Jesus apropria-se da vida de Pedro. Isto me faz lembrar que em 96, quando eu aceitei a Cristo ainda muito garoto, uma das primeiras descobertas que eu fiz a respeito do povo do qual eu faria parte com muita alegria, é que o povo mais criativo da terra
Crente é criativo porque parece que ele sabe onde é que Jesus quer chegar. É Bíblia. João capítulo 16 e verso 33, está escrito: tende bom ânimo, eu venci ao mundo. Aí tem crente que diz que Jesus disse: e vós também vencereis. E os meus irmãos daquele tempo falavam de um tal do mar do esquecimento. E eu fui revirar a Bíblia para lá e para cá, tentar achar o mar do esquecimento. E não tive êxito na minha pesquisa porque eu não achei. Só que um dia eu ia passando lá por Miqueias capítulo 7, verso 19. E lá estava dizendo que Jeová pega todas. Não é 1, nem 2, nem 10%, é todas as nossas iniquidades e joga-as nas profundezas do mar. Eu estou neste momento, vivenciando um momento em uma cidade na qual a área do petróleo e gás cresce a cada dia, né? A maioria do povo aqui sabe, ou pelo menos tem noção do que sejam as sondas da Petrobras. E o mar é tão profundo que eles pegam as sondas mais sofisticadas, capazes de ir a profundidades tamanhas. E o mar é tão profundo que tem hora que as sondas ficam ineficazes, de tanto que ele é profundo. Escute, o mar que Jeová fala em Miqueias capítulo 7, verso 19, é entendido pelos crentes como o mar do esquecimento. Porque se Jesus quer pegar a iniquidade de qualquer vil pecador e jogar nas profundezas do mar, a lógica me diz de maneira muito direta que ele quer exatamente esquecer as nossas iniquidades. Escute, 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 escute. As donas de casa sabem que se tem um líquido que caindo, por exemplo, numa camisa branca, dá trabalho para sair, é o tal do sangue humano. Ainda bem que com a sofisticação inventaram um tal de Vênus. Ei, o sangue de Jesus é diferente. A Bíblia que eu leio diz: bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Escute isso aqui nessa noite. Aleluia. Também, se Jesus botou Pedro para pregar ali, e para dar uma renovada na vida dele, tanto física quanto espiritual, esqueceu e anistiou todo o passado, e dali para frente era uma nova história. Se ele esqueceu o que não prestava na vida de Pedro, me diga o que é que ele não é capaz de fazer com aquilo que a gente tem de virtude. Eu vim aqui hoje em Mossoró pregar no meio da rua e dizer que ninguém é tão imperfeito que não tem uma qualidade, e ninguém é tão cheio de qualidades que não tenha uma imperfeição, porque somente Deus é perfeito e está acima de todos os homens. E se você crê em palavra profética, eu entrego; se não crê, eu entrego do mesmo jeito. Jeová quer renovar vidas aqui no meio da rua nesta noite. Se Jeová queria apagar o passado de Pedro para começar uma nova história com ele, imagine o que é que ele não era capaz de fazer com as virtudes de Pedro. Escute isso aqui. O Deus a quem eu sirvo me manda dizer que está falando fortemente com alguém que está afastado do redil do Senhor aqui nesta noite. E Ele me manda dizer para você, pela unção do Espírito Santo que está em minha vida nesta noite aqui, e na vida destes que o adoram em via pública, que Jeová nunca te chamou de desviado, Ele te chama de filho, e trouxe essa igreja aqui hoje para te dizer: o teu lugar está vazio da casa dele, o teu lugar está vazio, o teu lugar está vazio. Porque ele não esquece de momentos, assim como não esqueceu de momentos que Pedro vivenciou. Jesus, quando quer dar um rasante sobre a terra,
Ele sobe num ser celestial e esparrama brasas de fogo. Mas teve um dia que ele quis andar em cima da água. E não foi voando, foi pisando na água como eu estou pisando aqui nesse palco. E tinha um bocado de macho dentro de um barco, dizendo: é um fantasma. E somente meu irmão Pedrão, que eu vou ver se chegar no céu, dá para dar um abraço e um beijo na careca dele. Ele mostrou para o meu mestre o quanto mostra de desafios, porque ele disse: Senhor, se é tu mesmo, me faça andar em cima dessa água também. E tem gente que só lembra do momento que a fé do homem faltou, mas esquece que ele foi o único macho que pulou do barco em cima da água para glorificar e exaltar e bendizer o nome do Deus que tudo pode. Se tem uma coisa que mesmo em meio às suas fraquezas Pedro tinha, era medo de ficar longe de Jesus. Escute uma coisa: eu não te conheço, eu não sou macumbeiro, eu não sou espírita, eu sou espiritual, lavado no sangue do Cordeiro. Eu não sei da tua vida não, mas o Espírito que mora em mim, que é capaz de fazer coisas que só Ele faz, Ele te conhece e está dizendo aqui hoje que esse medo que habita no teu coração aí, de partir sem Cristo, pode ser trocado hoje por uma unção perdoadora, tão envolvente, que daqui a pouco tu pode estar chorando aqui nos pés dele, se voltando para ele, dizer que quer Jesus de novo. Um dia Jesus disse, pregou uma doutrina meio dura, daquela que o povo não gosta muito de ouvir, porque hoje mais do que nunca tem uma mensagem que o povo gosta de ouvir. É aquelas que diz que todo mundo vai ficar rico, que vai sobrar dinheiro, que vai chover carro, que vai chover casa bonita. Mas um dia Jesus deu uma doutrina meio pesada. E como nem todo mundo que corria atrás de Jesus era crente mesmo, tinha nego que só ia atrás dele para comer um peixinho com pão mesmo. Olharam um para o outro e disseram: o discurso é duro demais, rapaz. Quem é que pode ouvir esse negócio? Sebo nas canelas, perna para quem te quer. Aí Jesus não olhou especificamente para Pedro, ele olhou para todos os discípulos: vocês também não me deixarão não? Aí Pedro, apresentando uma capacidade de liderança descomunal, diz: e para quem iremos nós, se somente tu tens palavra de vida eterna? Você saiu da sua casa dizendo: eu vou ver como é que os crentes fazem quando querem adorar ao Deus que serve. E se tu estás curioso pelas coisas de Deus, a palavra que Pedro pegou, ainda hoje, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios, que vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. E hoje a palavra de Deus está dizendo aqui que o segredo para adorar a Deus da maneira que os crentes adoram, que renunciam o pecado, o mundo e suas maledicências, para servir a Deus da maneira que serve, está baseada no homem se arrepender de seus pecados e entregar-se à pessoa bendita de Jesus Cristo. Deixa eu ver quem já se arrependeu dos seus pecados aqui, já se entregou a Jesus, porque reconhecem que nele está o perdão das nossas. Levante a mão e adore a Ele. Arrependei-vos. É a proposta de Deus para as nossas vidas nesta noite. E quando eu vejo Pedro dizer aqui: arrependei-vos, eu dou conta de que todo arrependido, o seu arrependimento é baseado em esquecer o que passou. Jesus um dia vai entrando em Jericó, e tinha um baixinho lá que entendia que nem pulando por trás da multidão dava para ver quem era Cristo. Ele era baixinho, mas era inteligente. Sobe numa figueira. Zaqueu deve ter dito: aqui não é Jesus que vai me ver, mas eu o verei daqui. Jesus podia ter salvo Zaqueu ali mesmo, mas como ele estava de olho na família dele também, disse: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa.
Quando de repente aquele homem esboça um sentimento que até hoje agrada o coração de Deus, sentimento de um homem arrependido. Ele diz: Senhor, eu quero pegar metade do que eu tenho e distribuir com os pobres, até porque a quem defraudei eu quero restituir quadruplicadamente. E o que eu acho mais lindo é que antes que um legalista, limitador da graça, metido a besta, dissesse alguma coisa, Jesus deve ter levantado um dedo e veementemente exclama uma das frases mais lindas que eu conheço, porque Lucas 19:9 diz: hoje veio salvação a esta casa, porque este é também filho de Abraão. Todo homem arrependido, ele reconhece o seu estado. Jesus um dia estava pregando para publicanos e pecadores. Chega duas classes piores ainda, escribas e fariseus. Questionaram o fato de ele estar se relacionando com aqueles homens que eram ou representavam a escória da sociedade. Jesus, a partir de então, começa o seu discurso lhes dando demonstrações do que é misericórdia, a ponto de chegar a uma parábola tão merecidamente conhecida como a parábola do filho pródigo, na qual chega um determinado momento que o personagem da parábola, que já tinha gastado tudo, ele se levanta para me mostrar que todo homem arrependido de seus pecados, ainda que tema algumas coisas, mas ele quer recomeçar uma nova história a partir dali. Porque o personagem da parábola do Cristo diz: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço necessidade. Mas sabe de uma coisa? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Ele teve o perdão dos seus pecados, ele teve o perdão dos seus delitos. E eu gostaria que a igreja de Jesus ficasse de pé comigo agora, por favor. Essa banda bonita, abençoada, bem entrosada, que toca muito, se regimenta aí. Me façam, por favor, a título de ajuda, um hino de convite, um hino de apelo. No caso da cruzada do Pentecostes que Pedro pregou, como houve um reconhecimento tão íntimo do estágio ou do estado de pecado no qual se encontravam, não teve apelo, não teve convite. Mas nesta noite aqui a coisa está de certa forma mais reforçada ainda. Bem baixinho a banda, por favor, porque eu quero fazer o convite de saber onde está a primeira vida. A primeira vida que entendeu essa palavra. Pedro olha para eles e há 2000 anos atrás disse: salvai-vos desta geração perversa. Bem baixinho a banda, por favor. Se aquela geração era perversa, imagine o que é que o Espírito de Deus não diz hoje com uma geração tão conturbada como a nossa. Geração dos valores invertidos, geração da degradação moral e ética, geração onde parece que o que era certo virou errado e o que era errado virou certo, onde o respeito é palavra obsoleta, onde o pecado engrossa de maneira tão fétida das narinas de Deus. Onde está uma vida para Jesus nesta noite? Chegou a hora da igreja se movimentar. Você, por favor, que está aí, sai do teu lugar e convida alguém para Jesus. Vai. Tem mãos levantadas lá atrás. Testifica isso, essa pessoa que é Jesus. Aleluia. Onde é que tem alguém para Jesus? Chama aí, irmão. Eu creio que Jesus quer salvar os de noite aqui. Se você crê, levante a sua mão direita e dê o glória mais lindo que puder. Evangelho é esclarecimento, em via pública mais ainda. Onde está a primeira vida para Jesus? Tem alguém? Tem alguém nessa noite? Aquele que salva está aqui poderoso para salvar. O trabalho desta igreja é apenas o de levar a palavra. O de salvar é com Jesus Cristo, Filho de Deus. Onde tem uma pessoa para Jesus, chame ela. Aleluia. Tanto assim
Onde está uma vida para Jesus? Você que está afastado dos caminhos do Senhor, que ouviu a palavra do Todo-Poderoso tocando no seu coração, te convidando e te fazendo uma proposta de te transformar no vil pecador que és em nova criatura. Sai do teu lugar e vem para Ele. Vem. Onde está uma primeira vida para Jesus? Tem alguém? Tem alguém para Jesus? Ele quer enxugar seu pranto. Ele quer fazer de você uma nova criatura. Ele quer que você tenha os seus pecados perdoados. Ele quer escrever seu nome no livro da vida. Bem baixinho a banda. Onde tem alguém para Jesus? O papel da igreja é pregar, irmão. Só que a palavra diz: amai a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Se as horas já se avançam e nós ainda estamos fazendo este convite, é porque o principal alvo da bênção de Deus, e quando eu falo de bênção, eu me refiro à salvação. O principal alvo de Deus é você aqui nesta noite. Querido Deus, nosso Pai, queremos te louvar, Senhor, pela tua palavra que foi ministrada nesta noite, pelos hinos que foram louvados. Deus eterno, por estas tuas vidas, Senhor, que neste momento tem te entregado, Senhor, para te servir. Deus abençoa elas, e aquelas demais 4 que aceitaram também, Senhor, que venham permanecer nos teus caminhos santos. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, nos guarda, nos livra de todo mal, nos cobre com o teu sangue poderoso e nos livra de todo mal. Pai querido e eterno, tudo isso te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as divinas consolações e a comunhão do Espírito Santo sejam com a igreja de Deus, desde agora e para sempre. A paz do Senhor para todos. Filho contra pai, nação contra nação, as guerras aumentando, o mundo em confusão, a peste, a fome, a sede, terremotos sem avisar, já se ouve em toda a terra, a humanidade a chorar, o fim está chegando, a trombeta vai tocar. Guarda o que tens, pra tua coroa ninguém rouba. Oh glória, ore um pouco mais, jejue um pouco mais, se consagre um pouco mais.